O preço surge no momento em que Moçambique enfrenta recessão técnica, escassez de divisas, déficit orçamental e retenção do investimento. E vamos esmiuçar este tema do plano de recuperação econômica, esta proposta ambiciosa do governo para alterar o rumo da economia, em princípio promover um rápido crescimento econômico e tanto quanto inclusivo. Vamos ver a sustentabilidade e a eficácia desta medida. As opiniões são conforme tivemos oportunidade de acompanhar, mas conosco está Oldemiro Belchior, que já se debruçou sobre esta questão da recuperação econômica e esteve muito próximo também deste processo de elaboração deste preço. É com ele que vamos ver o virtuosismo, os méritos e também os desafios de implementação. Oldemiro Belchior, onde é que coloca neste momento o maior desafio desta proposta, deste desiderato governamental com este plano de recuperação econômica? Muito obrigado, João Carlos, pelo convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar ao governo de Moçambique por ter lançado esta iniciativa num momento extremamente desafiante e complexo para a economia do país. O plano de recuperação e crescimento econômico, designado por PRESS, é um instrumento de gestão macroeconómica que visa essencialmente revitalizar as atividades económicas, promovendo um crescimento mais dinâmico, inclusivo e sustentável, através da implementação de um quadro de reformas fiscais, aduaneiras, financeiras e também, diria, regulatórias, que permitam criar um ambiente propício para a atração de investimento interno e externo num momento em que a economia de Moçambique enfrenta desafios significativos. Eu diria que temos, de momento, alguns desafios à vista. O primeiro é como restabelecer a confiança dos agentes económicos depois do forte embate que a economia sofreu e que culminou numa forte depressão económica que se chama, né, Deep Depression, tanto que é comprovado pela recessão técnica do Produto Interno Bruto nos primeiros 6 meses de 2025, na ordem de 2,43% em média, e tudo indica que este plano possa ser a boia de salvação para ajudar a relançar empresas que foram severamente afetadas pelos choques decorrentes da tensão pós-eleitoral. Quando se fala de confiança, estamos a falar de restabelecer a confiança e integridade institucional. Esta confiança significa devolver a credibilidade junto dos investidores privados sobre o potencial que Moçambique tem em termos de crescimento no médio e longo prazo. O país dispõe de vastos recursos, não só energéticos, naturais, minerais, mas também a nível do potencial agrícola ainda pouco inexplorado. E este PRESS fundamenta-se em promover o crescimento excluindo a indústria extrativa, porque nós temos assistido um crescimento em 2 velocidades. Um crescimento que é movido, impulsionado pela exploração e produção do gás natural na bacia de Moçambique e na bacia do Rovuma, através de 2 grandes operadores. Um é a Sasol, na zona sul, nos blocos de Panda e Temane, e no norte temos a plataforma flutuante Coral Sul e futuramente a segunda plataforma Coral Norte, que é operado pelo consórcio Rovuma Venture, liderado pela italiana Eni. O que o governo Moçambique pretende é não focar-se na expansão das cadeias produtivas com base na exploração do gás. Olhando para o potencial existente nos setores tradicionais da economia, como a agricultura, a agroindústria, turismo, comércio, serviços, transformação digital, transportes, logística,
e energia também, como é que Moçambique pode se reerguer depois de uma crise profunda que esteve mergulhado, apostando em novas cadeias de valor com um potencial de crescimento e diversificação. E aqui o governo tem em mente os eixos da independência econômica, definiu 5 eixos da independência econômica. Primeiro, a autossuficiência. Segundo, a autonomia financeira. Terceiro, controle dos recursos. Quarto, eixo é equilibrar as contas externas a nível da balança comercial. E por último, é diversificar a estrutura produtiva com base na capacidade instalada, ou seja, com o potencial produtivo que o país dispõe, como é que este plano pode impulsionar o surgimento de novas oportunidades de investimento e financiamento, colocando as micro, pequenas e médias empresas no centro da recuperação, porque elas efetivamente é que representam a principal fonte de geração de emprego e também uma fonte potencial de crescimento e contribuinte no alargamento da base tributária, que neste momento o país depara-se com desafios fiscais significativos, um déficit primário muito elevado, um mercado cambial ineficiente e também um mercado de financiamento pouco acessível para um segmento como as pequenas e médias empresas. Feito este enquadramento, tenho em mim que o PRESS mobiliza 2,75 mil milhões de dólares e projeta um crescimento de PIB de 2,5% já em 2025, chegando a 6,3% em 2029. Tendo em conta esses pressupostos, quais considera serem os méritos mais evidentes desta iniciativa do Governo? Bem, os cenários de projeção de crescimento econômico a curto e médio prazo assenta na relativa estabilidade política e social. O país conseguiu normalizar as tensões políticas e também alguns tumultos sociais, portanto, que neste momento está controlado. Assistimos também que a pressão inflacionária de Moçambique está contida, fruto da estabilidade da taxa de câmbio metical dólar e também medidas de política monetária restritivas do lado da oferta, que também têm permitido conter o aumento dos preços. Vemos também aqui uma oportunidade de se recuperar a dinâmica do crédito com a descida das taxas de juros. As taxas de juros no mercado de crédito têm vindo a abrandar, isso é manifestamente visto pelo desempenho da taxa de política monetária mínimo, está atualmente fixada em 10,25% e acredito no próximo CPMO desta semana devemos ter mais um corte na taxa de política e finalmente transitarmos para o nível de um dígito, que é já o objetivo monetário no âmbito do processo de normalização desta taxa de política de acordo com o Banco Central. Olhando, João Carlos, para aquilo que é o contexto em que o país vive em termos de normalização de tensões políticas, sociais e olhando para a estabilização destes agregados, que é o caso da taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, eu acredito que podemos potenciar o crescimento ainda de forma gradual. Isto tem de ser feito de forma gradual, porque tenho a intenção que o PRESS, o Plano de Recuperação e Crescimento aprovado pelo Governo, estabelece medidas de políticas e algumas reformas que estão estimadas em 2,75 mil milhões de dólares, conforme disse muito bem. Mas a mobilização destes fundos será feita de forma gradual, progressiva. Não é de uma única vez.
tanto que o plano é um plano de médio prazo, não é? Que inicia em 2025 e termina em 2029. E o governo também, na sua estratégia de desenvolvimento, está a desenhar novas soluções de financiamento para promover a iniciativa privada, sobretudo as que são promovidas pelas pequenas e médias empresas. Este plano assenta, sobretudo, na promoção e dinamização das pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, neste novo ciclo econômico, serão os protagonistas da recuperação. Ou seja, é olhando nas pequenas e médias empresas que estas medidas, quer de alívio fiscal, reformulação, ou seja, modernização do sistema de pagamentos na administração fiscal e também alívio do custo de vida, que é possível revitalizar o mercado do emprego, reduzir a evasão fiscal, reduzir as assimetrias de informação e tornar a economia mais inclusiva, mais dinâmica e mais aberta. O PRES tem uma estrutura que assenta em três pilares, designadamente a comunicação do governo, depois tem o quadro econômico financeiro e também o custo de vida. Esta arquitetura responde de forma eficaz aos desafios econômicos atuais? Claramente, eu diria que a comunicação do governo é um pilar estratégico essencial, porque é necessário criar maior proximidade entre o governo e a população. A forma como é disponibilizada, divulgada e disseminada a informação oficial sobre determinadas matérias que tocam a vida e o bem-estar das comunidades, é importante que esta estratégia de comunicação seja reformulada, seja mais inclusiva, seja mais próxima dos destinatários. Por isso, criou-se a Plataforma Nacional de Diálogo Inclusivo, em que o Governo espera acolher sensibilidades de diferentes agentes da sociedade, não só a população, o setor privado, parceiros, portanto, envolver todas as esferas da sociedade num debate franco, aberto, com vista a tornar possível a participação de todos os moçambicanos, dentro e fora de Moçambique, num processo de transformação econômica e social do país. E esta comunicação tem que ser feita numa abordagem top-down, não é? De cima para baixo, envolvendo portanto, formas de diálogo aberto e que, portanto, esta informação possa ser transmitida nos canais apropriados, evitando a especulação ou falta de transparência, como nós temos vindo a observar no passado. Portanto, haver esta proximidade do governo, quando falo governo, não só a nível do Presidente da República, dos membros do governo, mas também a participação ativa dos governadores provinciais, dos administradores de distrito, representantes de conselhos municipais, em divulgar mais as medidas, as políticas, os impactos que essas intervenções têm no bem-estar das populações. E eu penso que este é um passo importante e vai permitir aqui reforçar a transparência e a credibilidade institucional que no passado não observamos. Já no segundo pilar, que eu acho que este é transversalmente relevante, é o quadro econômico-social. O quadro econômico-social, portanto, prevê algumas mudanças na estrutura de financiamento. O governo, atento à situação de descapitalização das empresas e ciente de que o financiamento é escasso e bastante oneroso no mercado, porque as fontes atuais têm como objetivo que é a maximização do lucro. E é importante
neste segundo pilar, se apostar em novas fontes ou mecanismos de financiamento que permitam promover o financiamento das pequenas e médias empresas. Eu aqui estou a referir do Banco de Desenvolvimento, que está em processo de criação, ainda numa fase embrionária, Fundo de Garantia Mutuária, que já existe uma arquitetura conceptual e operacional definida e acordos firmados com os bancos comerciais de importância sistémica, embora seja um mecanismo de colateralização das operações de crédito, mas é também um dinamizador relevante no provimento de liquidez para os mutuários, que são as empresas. Temos o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o FIDEL, e a Caixa Econômica, que ainda está numa indefinição de como é que esta Caixa Econômica se vai materializar no terreno. Se vai ser por via da reestruturação do Banco Nacional de Investimento, BNI, ou por via da remodelação ou reestruturação também do HPI, onde o Estado tem duas participações no capital destas duas entidades, tanto no BNI, que é 100% detido pelo Estado, e HPI também existe uma participação direta do Estado moçambicano. Ainda tem que se avaliar qual vai ser a melhor opção, se é recapitalizar ou transformar uma dessas entidades numa caixa econômica, permitindo que a transmissão dos fundos sejam feitas de forma acessível para as micro, pequenas e médias empresas. E o terceiro e último pilar, para responder esta sua questão, é o custo de vida. O custo de vida, essencialmente aqui, vai-se adotar medidas como revisão da estrutura de preços dos combustíveis para melhorar o desempenho de alguns setores e também remover o IVA em alguns produtos essenciais para, portanto, reforçar... Na sua opinião, essas medidas são sustentáveis ou são meramente paliativos e de curto prazo? Temos que analisar custo-benefício, não é? Na implementação destas medidas, porque há ganhos e perdas. Por um lado, aliviando a carga fiscal das empresas e também algumas taxas que são impostas no consumo de determinados produtos, como energia, como bens essenciais, o Estado perde receita. Perde receita e o déficit primário pode sofrer um agravamento e as pressões fiscais aumentarem, uma vez que existe uma dificuldade do Estado de mobilizar receitas públicas para financiar a despesa corrente. Há ganhos e perdas, mas o objetivo, eu penso que ganha-se muito mais, que perde-se alguma receita, mas temos mais indivíduos... Perder um pouco para depois ganhar muito mais. É o custo de oportunidade, não é? Tem-se aqui avaliar o custo de oportunidade implícito neste quadro de reformas, mas temos mais indivíduos bancarizados, temos menos informalidade na economia, portanto, havendo condições mais acessíveis em termos de consumo, e o consumo privado é uma variável determinante na equação do PIB. Sabemos que várias economias submersas cresceram em diferentes ciclos, sustentadas por uma dinâmica do consumo privado. E penso que aqui também o governo de Moçambique está a tentar relançar este consumo no sentido de termos mais crescimento do produto interno e, obviamente, termos condições sustentáveis em termos de estabilização do mercado de trabalho. Portanto, aliviando o custo de vida das famílias, temos mais consumidores e temos, obviamente, mais população empregada. Este plano de recuperação e crescimento econômico prevê linhas de crédito bonificadas, cerca de 85 milhões de dólares e mais 500 milhões anuais em dívidas para importações essenciais.
são instrumentos suficientes para revitalizar as pequenas e médias empresas e estimular o setor produtivo nacional? Sim, o setor produtivo está neste momento desestruturado, porque há, como nós sabemos, algumas dificuldades no acesso ao capital. O capital alheio é oneroso e estas linhas de financiamento bonificado vão permitir efetuar a transferência dos fundos a custos mais acessíveis em termos de taxa. Porque usando o balanço de um banco comercial e o balanço de um banco de desenvolvimento é completamente distinto. Mesmo aquilo que é o core business de um banco comercial, assente basicamente no lucro, o banco de desenvolvimento tem um core business que assenta ou baseia-se na promoção do crescimento. Crescimento de projetos estruturantes. Há aqueles projetos em que existe insuficiência de capital, mas há um potencial de crescimento, diversificação. Este Banco de Desenvolvimento vai poder participar. Projetos onde a banca comercial tem menos apetite em financiar vão, portanto, ser transferidos para o balanço do Banco de Desenvolvimento, e temos também estes mecanismos de partilha de risco, como Fundo de Garantia Mutuária, que vai permitir os bancos comerciais desenharem linhas de crédito com taxas de juro mais flexíveis, diria. Podem ser taxas de juro variáveis ou fixas, mas mesmo que seja num regime de taxa variável, tendo um mecanismo de colateralização firmado nesse acordo, então é possível fazer a transferência desses fundos a custos mais acessíveis. Do ponto de vista de divisas, das divisas eu diria que o desafio é mais complexo, porque o tema cambial está sempre subjacente ao comportamento da nossa balança comercial e nós temos historicamente um déficit estrutural na nossa balança comercial porque o país consome mais do que produz. Enquanto não invertermos este paradigma, estou cético em relação ao provimento dessas divisas para a economia real. O que é importante é o país continuar a apostar fortemente na renovação da sua estrutura produtiva, permitindo atrair mais investimento interno e externo e priorizar o financiamento para os setores produtivos, aqueles setores que geram renda e que têm potencial para captar moeda forte no sentido de substituirmos as importações e exportações. Eu penso que este é que é o caminho. O governo diz e coloca as PMEs no centro desta recuperação econômica. Que condições adicionais seriam necessárias para que efetivamente este segmento possa impulsionar a diversificação econômica, a redução da dependência das importações e também reduzir a dependência da indústria extrativa? Colocando as pequenas e médias empresas no centro da recuperação econômica, eu diria que existem aqui medidas essenciais para que a gente possa trazer as PMEs no palco, não é? da recuperação, digamos assim. A primeira tem a ver com o relaxamento da carga fiscal, porque a carga fiscal ainda continua muito pesada para o segmento das PMEs. E é importante se avançar com reformas ao nível da tributação, no sentido de dar maior ímpeto a estas empresas para continuarem a investir, produzir e a crescer. Porque sem elas existirem também, o mercado de trabalho torna-se incipiente. Tem outro aspecto, tem a ver com o financiamento, com a componente de financiamento que já aqui abordámos. Existem aqui no painel do segundo pilar, quadro econômico financeiro, algumas soluções alternativas que podem contribuir para criar mais e melhor crédito financeiro para essas empresas, cobrindo não só necessidades de investimento como de tesouraria e importação de bens. O crédito deve ser, nesta altura, diversificado, não centrado apenas em investimentos de média e grande dimensão, mas também olhar para investimentos de startup
porque a esmagadora maioria destas pequenas e médias empresas surgem de novas ideias de negócio e de projetos em forma de startup. Vejo também aqui uma oportunidade que pode criar maior sustentabilidade econômica das PMEs, que é como dinamizar as ligações empresariais entre este segmento de empresas com os grandes projetos, no âmbito da promoção de conteúdo local. O governo deve criar um quadro jurídico legal que favoreça a participação ativa das empresas nacionais na cadeia de fornecimento desses grandes projetos. E esta lei de conteúdo local deve se tornar uma realidade, ou seja, nós devemos migrar da teoria para a prática, porque só criando novas oportunidades locais é possível termos um tecido empresarial mais capaz e suficiente para captar o fair share das oportunidades que são geradas em torno do supply chain destes projetos. Esta mudança de paradigma é essencial e o governo deve avançar nesse sentido. E, por fim, é criar, de facto, um ambiente propício para a melhoria do ambiente de negócios, não só adotando reformas na administração fiscal, promoção de investimento, financiamento, dinamização de ligações empresariais, é o fator da segurança pública. Sabemos que muitos empresários abandonaram o país num passado recente por temerem a sua segurança e integridade. E a questão da segurança é determinante para restabelecer a confiança dos investidores privados num contexto em que o país pretende fazer uma transição de ciclo de forma bem sucedida. Quais são, no seu entender, os principais riscos desta implementação do preço? Onde podem estar os maiores pontos de vulnerabilidade, quer seja fiscal, quer seja também institucional? Eu vejo dois riscos fundamentais. O primeiro tem a ver com desastres naturais. A economia moçambicana é extremamente vulnerável a choques climáticos e sempre que ocorrem fenómenos extremos, isso implica destruição de infraestruturas, bens públicos e privados, e a economia retrocede. E como há um plano de revitalização econômica e promoção de crescimento, se tivermos uma calamidade inesperada com impacto severo a nível do tecido produtivo, obviamente que algumas prioridades que estavam desenhadas para este plano devem ser revistas ou canalizadas para resolver a situação destas mudanças climáticas. O segundo aspecto tem a ver com tensões pós-eleitorais, esse ciclicamente repetido em Moçambique, e obviamente conduz-nos a múltiplas interrogações e realidades desconhecidas. Isso é um peso. O que nós assistimos nas eleições passadas de 2024, após a programação de resultados e toda a agitação social de eleições no ambiente político, obviamente que isto implica diminuição do valor nas empresas, não só das empresas, como também das finanças públicas. Esses são dois riscos que podem comprometer e limitar a implementação e o sucesso deste plano. Primeiro, Bacio, muito obrigado por causa para este panorama. Conto consigo mais vezes no futuro para eventualmente analisarmos a execução de pilar a pilar ou eixo a eixo desta iniciativa de política econômica do governo. Muito obrigado. Fizemos assim este apontamento. Vamos então dar seguimento à nossa escalada informativa de acordo com o alinhamento que trazemos para a presente edição.